easy to play with an intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I need got to know. Bem-vindos ao podcast NFL Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e hoje é um programa especial. A gente passou agora da semana 8. Tá aqui são 17 semanas de temporada regular, mas boa parte dos times aí já jogou mais da metade da temporada. Então chegou a hora da gente fazer um balanço da temporada até agora, ver o que aconteceu, quem foram os melhores dessa primeira metade e vamos projetar o que vai acontecer na segunda metade. E olha, hoje é um programa especial não só por isso, mas a gente tem também... Olha, hoje é o Vingadores do nosso podcast NFL Hoje. Sou sempre eu com o Marco, eu com o Fred, eu com o Zé. Hoje está a equipe inteira, estilo Vingadores mesmo. Todo mundo da melhor equipe aí na cobertura da NFL no Brasil. Começar falando, não sei nem por quem começar, acho que eu vou começar pela ordem de chegada na equipe do NFL Hoje. Vou dar aí uma boa tarde pro Zé. Tudo bem, Zé? Tudo bom, Gabriel? Acabei perdendo um jogo ontem, mas pela NFL, os jogos que a gente tá vendo, tá tudo ótimo. Só pra gente tá gravando isso na terça-feira à tarde, a gente tá postando hoje na quarta-feira, então você tá escutando aí, a gente vai lançar esse podcast na quarta-feira. Muito obrigado você que tá escutando. Agora passar pelo segundo mais antigo na equipe, o Frederico Maritan. Tudo bem, Fred? Tudo bem, sim. Tudo ótimo aqui. Desejar um olá a todos aqui, que esse programa é muito especial pra gente. E vamos que vamos, porque tem muita coisa boa pra gente falar. E por último, mas também não quer dizer que seja pior, ele é o Marco Túlio Paima, o último a entrar na nossa equipe, mas vem fazendo um grande trabalho, dando só as notícias de última hora lá na página, né, Marco? Como é que você tá? Tudo jóia. Primeiro trabalho em grupo aí com a galera da NFL Hoje, preparado. Bem, não vamos enrolar muito não, só vou falar pra vocês como vai ser a estrutura desse programa. A gente vai começar pelos prêmios individuais, a gente vai falar quem é o MVP da temporada até agora. Talvez seja um pouco aí de barbada esse prêmio, mas a gente tem uma discussão bem legal. A gente vai passar pelo Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year, né, o jogador de ataque e o jogador de defesa, os melhores aí até agora. A gente vai passar pelo um prêmio que não existe na NFL, mas foi até uma sugestão do Marco, que é um prêmio que tem na NBA, né, que é o Most Improved Player, né, o jogador que mais evoluiu de uma temporada para outra, e tem uns nomes bem interessantes. A gente vai falar também dos times que são o time que a gente acha que é a maior surpresa da temporada até agora, e os que são as maiores decepções. Também um pouco de barganha aí, maior decepção, mas a gente vai falar um pouco mais pra frente. Na segunda parte a gente vai falar de playoffs, a gente vai falar aí da AFC, da NFC, e a gente vai refazer os nossos palpites aí de Super Bowl. Olha, o Marco não estava ainda quando a gente fez o programa especial aí do começo da temporada, então ele escapou, mas o meu palpite e o do Fred e do Zé aí para playoffs e Super Bowl lá no começo da temporada, se a gente vê agora um pouquinho, é meio até cômico, né, Fred? Nossa, tô rindo demais do que eu falei no começo da temporada, mas a NFL é imprevisível, né? Umas lesões e o desempenho mesmo do time, né? Alguns times que a gente esperava muito, mas não estão fazendo nada, e outros que estão surpreendendo positivamente a gente acha muito engraçado hoje ler o que a gente falou no começo da temporada. Marco, você não estava na nossa equipe quando a gente gravou aquele podcast da abertura da temporada, mas eu tenho certeza que você tinha um palpite de Super Bowl antes da temporada começar. Sem mentir, qual era o palpite que você tinha? Era Colts e Packers. E com o QB dos Colts. Andrew Luck de MVP. Andrew Luck de MVP, exatamente. Então você tava mais ou menos na mesma vibe aí do resto da equipe do NFL Hoje. Eu lembro que eu e o Zé, a gente achou que ia ser o Aaron Rodgers MVP, e o Fred achou que era o Andrew Luck, mas eu particularmente achava que o Andrew Luck ia ser o Offensive Player of the Year e ia brigar bastante pelo prêmio de MVP. Mas enfim, já que a gente está falando de MVP, vamos começar logo então falando quem é o MVP da temporada até agora. Essa eu não vou nem passar a bola para o restante da equipe, porque eu sei que todo mundo aqui acha que é o Tom Brady, né, Zé? Com certeza, Fred? A temporada do... Não tem como ser outro, né? Com rate... Então eu cortei porque não tem muita discussão, é o Tom Brady, ele tá jogando num nível espetacular. Vou até pedir pro Zé ou pro Marco puxarem aí os números do Tom Brady rapidamente pra gente passar, antes da gente passar para a próxima discussão que tem a ver com o MVP.
O Tom Brady vem jogando num nível historicamente alto, ele vem numa fase aí que acho que poucos quarterbacks jogaram na história da NFL, e sem dúvida, acho que nenhum quarterback de 39 anos, 38 não, agora estou em dúvida qual a idade do Tom Brady, mas acho que nenhum quarterback nessa idade jogou num nível tão alto. Vocês já conseguiram pegar esses números aí pra gente falar? Eu tô com eles aqui, Gabriel. Passa aí, Zé. Nessa temporada, o Tom Brady tá com 2.410 jardas, 20 touchdowns lançados e ainda 2 touchdowns corridos, que é uma coisa que a gente não vê muito o Tom Brady fazer. São números muito bons, que você esperaria assim de um Tom Brady no auge da carreira, não de um cara de 39 anos, né? É verdade. Antes de a gente passar para a segunda parte da discussão de MVP, eu queria passar por uns números com vocês. O Tom Brady em 2007, e a gente sabe que teve uma das maiores temporadas da história da NFL, o New England Patriots terminou 16-0, só que o New England Patriots na segunda metade da temporada, ele deu uma pequena queda de rendimento. Ele já não, na primeira metade ele atropelava todo mundo, na segunda metade ele já não atropelou tanto. Isso refletiu nos números do Tom Brady. Ele na primeira metade, nos primeiros 8 jogos em 2007, ele teve 30 passes para touchdown, 2 interceptações e 2.431 jardas. Na segunda metade ele já lançou 20 touchdowns, 6 interceptações, já aumentou bastante, e 2.375 jardas. Então, assim, é possível que ele tenha uma queda de rendimento aí nessa segunda metade, e é por isso que o nosso segundo tópico é quem pode tirar o prêmio do Tom Brady de MVP. O Zé, o Marco e o Fred já me passaram os palpites deles, eu vou passar rapidamente. O Zé e o Marcos achamos que o Aaron Rodgers pode ser, acho que é o único candidato aí a ultrapassar o Tom Brady e ganhar esse prêmio de MVP. O Fred foi o único que discordou e colocou o Cam Newton. Então, começar por você, Fred, que você que teve aí o palpite diferente, por que você acha que o Cam Newton pode ganhar esse prêmio de MVP? Bom, primeiro é porque o Ken Newton tá jogando no nível que ele nunca jogou na história dele na NFL, né? Ele tá levando aquele ataque praticamente nas costas, sem um wide receiver referência, somente com o Greg Olsen, que tá jogando num nível muito bom, com uma linha ofensiva que eu questiono muito, e ele é um caso muito parecido com o Adrian Peterson em 2012. Se você tirasse o Adrian Peterson em 2012 dos Vikings, o time não fazia nada. Se tirar o Ken Newton, acontece a mesma coisa. Ele está fazendo milagre com aquele time, ele está jogando num nível assim excepcional. E outra coisa, eu fiquei muito decepcionado com o Aaron Rodgers nesse último jogo contra os Broncos. Está certo que é um jogo fora de casa, foi uma defesa muito forte, mas só 77 jardas é muito pouco. Eu fiquei muito decepcionado. E outra coisa que eu fiquei até muito impressionado mesmo, o Aaron Rodgers não tem nenhuma vitória contra um time positivo, um campeão positivo da NFL desde 2012, fora de casa. E isso para mim é uma estatística muito, muito chocante. Eu fiquei assim muito impressionado mesmo com essa estatística, porque um quarterback do calibre dele não pode ter uns números assim. Por isso que eu acho que o Ken Newton é o único assim que tem a chance mesmo e muito remota de tirar esse prêmio do Tom Brady, mas acho que tem muita coisa ainda para acontecer. É um bom palpite mesmo. Acho que eu tenho visto muita gente fazendo essa campanha pelo Cam Newton. Marco, você que também colocou o Aaron Rodgers, por que o Aaron Rodgers é o cara que pode tirar o prêmio do Tom Brady? Porque o Aaron Rodgers, aqui eu tô vendo os números dele, apesar dele ser o 23º jogador em jardas passadas, com 1.500, um pouco mais de 1.500, ele não tem alvo para passar. O Randall Cobb vive machucado, o Devante Adams também está machucado, ele está tendo que jogar a bola pro Richard Rodgers, está tendo que criar ali, o Ed Lacy também não ajuda no ataque. E esse lado é muito perto do Ken Newton lá, do que o Fred escolheu. Só que, assim, você olha o Rodgers, ele tá com 15 touchdowns e 2 interceptações, o maior rating da NFL. Pra mim, eu acho que ele só não vai ser o MVP porque ele não tem nenhum alvo mais forte, assim. O Aaron Rodgers, eu parti um pouco desse princípio também. Eu acho que os números dele caíram durante a temporada, mas eu não acho que seja necessariamente que ele esteja jogando pior. Eu acho que o time ao redor dele tá começando a cair aos pedaços, né? O Randall Cobb, quem vê ele em campo vê que ele não tá 100%, ele tá jogando muito mal.
Ele não tem um tight end recebedor, né? Um tight end que é um alvo confiável. Não digo nem um tight end do nível do Rob Gronkowski, porque a gente sabe que não existe outro Rob Gronkowski na NFL. O Eddie Lacy tendo uma temporada péssima. O Starks, ele não é um running back aí que vai receber muitos passes e vai tirar a pressão. Então acho que o Aaron Rodgers ele tá tendo que compensar mais aí o que está acontecendo ao redor dele no ataque do que o Tom Brady. Mas eu acho que é justo o Tom Brady ser o franco favorito para ganhar MVP. Mas o Aaron Rodgers, para mim, é o único que possa tirar, mas eu não acredito que vai tirar. Zé, você também colocou o Aaron Rodgers. Você também você teve uma linha de pensamento parecida com a minha, que se tem alguém é o Aaron Rodgers, mas também não acha muito provável? Sim, eu concordo com você, porque eu vejo o Aaron Rodgers nesse time como foi o Tom Brady na temporada de 2013 pelo New England Patriots, que era um time que faltavam peças no ataque. Foi a temporada que o Gronkowski passou inteira fora, e ali com o Tom Brady ele assumia a responsabilidade de fazer a equipe ganhar, mas você não via um outro jogador ali no grupo que pudesse ser um passe que ele pudesse confiar toda hora e lançar nele. Era a temporada que tinha acabado de sair o Wes Welker, o Edelman ainda não era esse jogador que a gente fala que ele é hoje, então ficava muito complicado você ver para quem o Tom Brady podia colocar essa bola, e mesmo assim ele conseguiu levar a equipe à final de conferência e perder para os Broncos no Mile High. É o seguinte, o que o Rodgers pode fazer ele provavelmente não vai ser MVP, a não ser que ele consiga fazer um milagre nesse final, mas ele pode levar esse time do Green Bay Packers longe. Eu acho que o Green Bay Packers continua sendo um dos favoritos aí a temporada ao Super Bowl, mas acho que esse jogo contra o Denver Broncos levantou algumas sobrancelhas aí, porque eu acho que os dois times estavam vindo de um bye, né? Então os dois times tiveram muito tempo para se preparar, e o Denver Broncos deu um banho de preparação, um verdadeiro, como a gente chama no futebol, nó tático, né? E então por isso que eu acho que o Aaron Rodgers é o principal candidato, mas não acho muito provável que o Tom Brady perca esse prêmio. Agora vamos avançar para o próximo prêmio, que é o Offensive Player of the Year. A gente até falou isso no primeiro podcast aí que tava eu, o Fred e o Zé, que não tem nada na regra que diz que não precisa ser o mesmo do MVP, até porque na maioria das vezes o MVP é um jogador de ataque, e se o jogador de ataque é o jogador mais valioso, significa que ele é também o jogador de ataque, melhor jogador de ataque. Mas pra gente debater, vamos presumir que não é isso, que não é o mesmo do MVP, né? Assim como foi ano passado, foi o Aaron Rodgers foi MVP e o DeMarco Murray foi o Offensive Player of the Year. Então eu vou passar primeiro pelos palpites e vou pedir para cada um falar um pouquinho por que escolheu o jogador. Eu escolhi o DeAndre Hopkins. Eu acho que o DeAndre Hopkins já se estabeleceu como um dos melhores recebedores. Ele está ali naquele grupo com Dez Bryant, Antonio Brown, Julio Jones e Demarius Thomas. E o Jordy Nelson está machucado, mas também está nesse grupo. E o mais impressionante do DeAndre Hopkins é que ele está fazendo isso sem quarterback, praticamente. A gente sabe que o Brian Hoyer, ele de vez em quando tem uma boa partida, ele entra bem nos jogos, mas não é de longe um bom quarterback titular. Passou alguns jogos ali com o Ryan Mallett, e mesmo com todas essas dificuldades ele produz muito bem. Então para mim ele é o melhor wide receiver, e tirando aí os quarterbacks e os candidatos a MVP, para mim ele é um grande candidato a Offensive Player of the Year. Marco, qual que é o seu palpite? Meu palpite é o Ken Newton. E eu escolhi o Ken Newton porque o impacto dele em campo, você olha os números dele, ele não assusta tanto. Mas você vê o impacto dele nos jogos, é gigantesco. Ontem eu estava até comentando com vocês aqui antes de começar o programa, que ele lançou 10 bolas para o Ted Ginn Jr. no jogo no Monday Night Football, e o Ted Ginn só conseguiu 2 recepções. Para você ver o nível dos alvos do Ken Newton, ele consegue ainda, claro, com a ajuda da forte defesa dos Panthers, deixar o time invicto nessa temporada. Mas eu acho ele impressionante o trabalho que ele faz com as pernas. Ele melhorou muito do ano passado o trabalho dele dentro do pocket, e é simplesmente por isso que eu acho que é Newton. Eu gostei desse comentário que o Marco fez sobre os números, né? Porque o Ken Newton
se você vê os números dele, eu acho que não traduz o impacto dele mesmo em campo. Ele realmente é um cara que nos momentos decisivos, a gente viu no Monday Night Football, nos momentos decisivos ele jogando bem e ele consegue first downs, então acho que o impacto dele você não consegue traduzir muito bem pelos números. Zé, qual que é o seu palpite? Meu palpite é Devonta Freeman do Atlanta Falcons. Porque ele surgiu nesse ataque esse ano e era um jogador que se não esperava tanto. O cara que foi programado para estrear, que todos esperavam que fosse ser o running back principal do Atlanta Falcons, seria o Tevin Coleman, calouro, mas o Freeman foi lá, ele surpreendeu, ele começou a aparecer muito bem na temporada e ele é um cara que se tornou um cara fatal na red zone. Ele correu para 9 touchdowns, recebeu um, e é aquela peça do ataque do Atlanta Falcons que está sempre recebendo, é um dos jogadores que mais consegue jardas de scrimmage, que são as jardas totais. São mais de 1.000 na temporada e a gente teve até agora, se eu não me engano, 8 jogos do Atlanta Falcons. E assim, ele está conseguindo ser uma arma letal para essa equipe a longo prazo e dá muito apoio para o time na red zone. Ele tem sido aquela arma precisa na red zone. O Devonta Freeman realmente com números impressionantes. Fred, você concorda comigo, né? Eu vou acompanhar o Gabriel, eu escolhi também o DeAndre Hopkins do Houston Texans, porque, bom, ele está com 870 jardas, 6 TDs, 81,8% das recepções completadas e uma média de 3,2 jardas por recepção. E quando você joga sem um quarterback decente, que joga com o Brian Hoyer, jogou com o Ryan Mallett e consegue produzir, ele é excepcional. Ele tá, assim, ele é o grande jogador dos Texans hoje, eu acho inclusive mais até que o J.J. Watt, e ele está produzindo demais. Hoje com certeza é um dos melhores wide receivers da liga e a expectativa é só crescer. Fica uma decepção porque não tem mais ajuda no ataque, né? O Aaron Foster machucou e não tem um quarterback bom o suficiente para ele produzir mais ainda, mas o que ele está fazendo é espetacular. É verdade, obviamente eu concordo, porque eu escolhi também. Agora, só comentar as escolhas aí, as outras escolhas, porque eu acho que o Cam Newton eu acho que é um caso interessante, porque ele não tem um impacto só como quarterback, né? Então, ele tem impacto correndo com a bola e tal. Eu não sei se... Eu acho que como os números pesam muito para esses prêmios, e acho que o Cam Newton vai sofrer por não ter esses números tão vistosos, né? E a escolha do Zé, o Devonta Freeman, também são duas boas escolhas, só queria ressaltar isso. Mas o Devonta Freeman, eu acho que ele é um pouco produto do esquema tático do Atlanta Falcons. Eu acho que o esquema do Mike Shanahan, do Kyle Shanahan, né, o filho do Mike Shanahan, a gente já mostrou várias vezes como ajuda o jogo corrido. E eu acho que o Devonta Freeman ele tem menos méritos do que o DeAndre Hopkins, porque o DeAndre Hopkins está jogando sem quarterback, não tem ninguém ao redor dele, e mesmo assim consegue produzir, com esse índice altíssimo aí de alvos que ele consegue a recepção. Então eu acho que o DeAndre Hopkins tem mais méritos nessa produção dele do que o Devonta Freeman, que o Devonta Freeman tem um time que está muito melhor ao redor dele, tem o Julio Jones, o Matt Ryan, a linha ofensiva aí também é ajudada por esse esquema tático aí do Kyle Shanahan. Então por isso que eu acho que o Devonta Freeman fica um pouco atrás. Eu queria ouvir a opinião do Zé e depois do Marco também. Eu queria falar que, justamente o que você falou, que os números contam muito para você escolher o offensive player, o defensive player. Eu acho que isso é um fator que pode ser o diferencial para o Devonta Freeman, porque ele acaba produzindo muitos pontos lá na frente. Isso é algo que é um diferencial. Você pensa no passado, foi o DeMarco Murray, não? Isso. Mas por que não o DeAndre Hopkins? Porque eu não sei se o DeAndre Hopkins ele vai conseguir manter essa quantidade absurda que ele tem conseguido dentro do Houston Texans, apesar de tudo. O Devonta Freeman, para mim, a não ser que aconteça uma lesão, ele vai conseguir manter uma produção razoável, conseguir ali, quem sabe, 2.000 jardas totais, conseguir uns 15, 16 touchdowns. E é difícil você imaginar que o DeAndre Hopkins vai conseguir grandes partidas e levar a equipe a vitórias, que é uma coisa que o Devonta Freeman acaba fazendo,
graças ao grupo que ele tem junto com ele. Acho que o grupo ajuda muito o Devonta Freeman. É exatamente isso aí, eu concordo com o Zé, porque o Ken Newton, se você olhar só os números dele, ele tá com um rating de 78, 11 touchdowns e 8 interceptações. Então é um rating muito baixo, são números até pífios assim para um quarterback. E entre o DeAndre Hopkins e o Devonta Freeman, eu acho que o esquema, assim, igual o Zé disse, o esquema do Falcons vai ajudar ele a manter esses números altíssimos dele aí. E o DeAndre Hopkins, por depender do Brian Hoyer ou agora no Ryan Mallett não tá mais lá, mas por depender só do Brian Hoyer, eu acho que ele não vai continuar com esses números altos dele. E o wide receiver é muito dependente de quarterback, né? Então, se você não tem um quarterback bom, você não consegue continuar. Bem, agora vamos passar para o próximo prêmio, né? O de Defensive Player of the Year, né? Defensor da Liga, aí, o melhor defensor da Liga. Esse troféu aí que está quase virando o troféu J.J. Watt, né? Porque por causa da dominância dele. E é exatamente o meu palpite. Eu acho que o J.J. Watt é o melhor defensor do ano. Eu vou passar um pouco pelos números dele mais para frente. O Zé concorda comigo. Acho que a gente espera tanto o J.J. Watt ser espetacular que a gente acaba esquecendo um pouquinho. O pessoal não vem falando tanto dele, mas ele vem tendo uma temporada espetacular, né, Zé? Sim, totalmente. Você olha os números do J.J. Watt e se fosse qualquer outro jogador na liga, com certeza ele ia ser favorito a MVP, porque a única pessoa que tem o mesmo número de sacks que ele é o Chandler Jones do New England Patriots. Mas mesmo assim, você olha outras funções do J.J. Watt. Ele é dos jogadores de defensive end do sistema 3-4, ele é o jogador que mais conseguiu desviar a bola quando o quarterback lança. Quando você olha os números de tackles dele, ele é o jogador com mais tackles também do esquema 3-4 quando ele joga como jogando de defensive end. E ele tem 8 sacks e meio, que é um número muito bom. Só tem um outro jogador na liga que conseguiu esse número. Então você para pra pensar, se fosse qualquer outro jogador, você acha que esse jogador não seria facilmente cotado para ser jogador defensivo do ano, se não favorito fácil? É verdade. Marco, qual é o seu palpite? Meu palpite é o Josh Norman, cornerback dos Panthers. Se você olhar os números dele nas outras temporadas, nas 4 anteriores, a melhor temporada dele foi a do ano passado, com 2 interceptações em 14 jogos. Mas eu acho que os números dessa temporada de 2015, que nesses 7, 8 primeiros jogos, no caso dos Panthers, 7 jogos, ele teve 4 interceptações, 12 passes defletidos e 2 touchdowns. Eu acho que ele impressiona muito com esses números. E se você olhar ainda, as interceptações que ele conseguiu foram nas 4 primeiras partidas antes do descanso dos Panthers. E na semana 6, 7 e 8 contra Seahawks, Philadelphia e Indiana, parecia que os quarterbacks estavam evitando o lado do Josh Norman. E eu acho que é por isso que ele vai ser o Defensive Player of the Year. Fred, qual é o seu palpite? O meu palpite para melhor defensor do ano, eu escolhi o Charles Woodson, do Oakland Raiders, né? Ele é o líder de interceptações na liga com 5. Ele já tem 12 passes desviados, 39 tackles. E o que fez eu escolher ele foi a idade dele. Com 39 anos, ele ser tão importante num time, não é para qualquer um, né? Tá jogando num nível assim, excelente. Ele já ganhou uma vez o prêmio de melhor defensor em 2009, quando ele ainda era cornerback pelo Green Bay Packers, e hoje ele já joga de safety. E é impressionante o tanto que ele tá jogando bem, cara. Eu não esperava ele jogar tão bem assim esse ano, e eu me lembro meu voto para ganhar, por enquanto, o Defensive Player of the Year. Eu rapidamente passar só pelos números do J.J. Watt, né, que é o meu palpite e o do Zé. A gente viu aquela temporada dele no ano passado espetacular, que ele concorreu aí, quase ganhou o prêmio de MVP. Ele em 2014, né, que foi esse ano espetacular, ele teve 32 tackles, 7 sacks, bateu 24 vezes nos quarterbacks adversários e teve 10 tackles para perda de jardas na primeira metade da temporada. Esse ano ele teve 40 tackles, 8 sacks e meio, 25 hits no quarterback adversário e 15 tackles para perda de jardas. Ou seja, ele evoluiu em todas as categorias. O que a gente achava que não era possível ele melhorar em relação
ao ano passado, ele está melhorando. Então, por isso que eu acho que se a gente achava que ele era uma barganha no ano passado, ele tem que continuar sendo uma barganha esse ano. Marcos, você queria falar do Charles Woodson, né? Só queria falar um pouco do Charles Woodson, porque como o Fred disse aí, ele já foi Defensive Player of the Year em 2009. E nesse ano de 2009 ele teve 9 interceptações e em 16 jogos que ele jogou com os Patriots. Agora com o Raiders em 7 jogos ele já teve 5 interceptações, então é um palpite muito bom. É verdade. Antes de eu passar a bola pro Zé para ele também defender o J.J. Watt, o palpite do Marco, que foi o Josh Norman, eu acho que o que ele tem um pouco contra ele é, primeiro, que tem muita gente boa na defesa dos Panthers, né? Então eu acho que ele fica um pouco ali, de repente, eu acho que o pessoal não vai dar tanto crédito para ele assim. E outra coisa é que cornerbacks não costumam ganhar tanto esse prêmio. O Charles Woodson, que até como o Marco falou, em 2009 ele ganhou, né? Foi o último cornerback que ganhou esse prêmio. E nos últimos 20 anos ele foi o único que ganhou esse prêmio de melhor defensor do ano. Então acho que é um pouco complicado. As pessoas olham um pouquinho mais até para pass rusher, jogadores de linha defensiva, linebackers. Zé, você tem mais algum comentário para fazer sobre a escolha do Marco e a do Fred? Eu só queria lembrar que o caso do Josh Norman, que é o reforçar o que você falou, que a defesa dos Panthers tem muitos nomes bons e fica difícil você premiar só um jogador ali naquela defesa, porque por mais que ele esteja conseguindo anular praticamente todos os wide receivers, um dos adversários, você também tem o Luke Kuechly, que é um jogador fundamental ali. São muitos jogadores importantes e que fazem o grupo e que eu acho que podem apagar um pouco da estrela do Josh Norman, apesar dele estar muito bem. Eu fiquei muito em dúvida, né, se eu colocava o Defensive Player of the Year ou o Josh Norman ou o Charles Woodson, mas pelo que a gente já comentou tudo aqui, dos números dele, eu acho que pelo que ele está fazendo é muito acima da média e uma defesa que também tem nomes bons como lá nos Raiders, e ele está se destacando ainda mais do que esses outros nomes, o Khalil Mack, agora o Aldon Smith, mas eu acho que pelo histórico também dele, né, porque é tão difícil um jogador de 39 anos jogar na NFL e num nível altíssimo, eu acho que a gente poderia fazer uma forcinha e premiar ele com esse prêmio. O Josh Norman realmente vem jogando muito bem, acho que mereceria, mas eu mantenho meu palpite aí, J.J. Watt. Passando para o próximo prêmio, que é aquele que a gente falou que não existe, na verdade, né, um Most Improved Player, jogador que mais evoluiu, mas acho que é uma discussão boa. E vou passar rapidamente pelos 4 palpites. O meu palpite é o Derek Carr, o quarterback do Oakland Raiders. O Zé também palpitou aí, acho que o Derek Carr é o jogador que mais evoluiu de 2014 para 2015. O Fred, Josh Norman, né, que ele acha que é o jogador que mais evoluiu. E o Marco acha que é o Devontae Freeman. Falando um pouco do Derek Carr, eu até tô assistindo o jogo do Oakland Raiders, assisti o jogo do Oakland Raiders contra o New York Jets aí na íntegra depois do domingo, né? Assisti ontem e um pedaço hoje, para fazer uma análise até que vai ser a minha coluna dessa semana sobre o Oakland Raiders. O Derek Carr impressiona muito. Eu acho que no ano passado ele foi muito superestimado. Eu acho que ele é um quarterback que tinha as ferramentas, mas não tinha colocado tudo em campo, não tinha produzido. Todo mundo achava que ele já era um quarterback aí, que o Oakland Raiders já tinha achado, todo mundo feliz e tal, mas ele não tinha mostrado isso em campo. Claro que ele sofria muito com o ataque ao redor dele, era muito fraco, e agora ele tem o Amari Cooper, tem o Michael Crabtree, que está sendo aí talvez aí uma das melhores barganhas do mercado de free agents. A linha ofensiva está jogando muito bem. 3 jogadores da linha ofensiva do Oakland Raiders estão no top 5 do Pro Football Focus de melhores bloqueadores para o passe. Você vê que a linha ofensiva dele está sendo muito bem protegido. E você vê o Derek Carr em campo, ele toma boas decisões, ele se livra bem da bola, ele tem um bom entrosamento com o Amari Cooper e com o Michael Crabtree, apesar de estar jogando apenas um ano junto. O Latavius Murray está evoluindo bastante, então ele tem um braço espetacular, não tem medo de arriscar passes longos. Então o Derek Carr é um jogador que deu um salto incrível de um ano para o outro. Normalmente a gente vê ao contrário, né? Um rookie começar muito bem e ter o segundo ano não muito bom. Acho que até um pouco por causa do Teddy Bridgewater, que terminou a temporada muito bem, mas até agora não jogou tão bem em 2015.
Então acho que o Derek Carr, pra mim, é o jogador que mais evoluiu. Marco, você acha que é o Devonta Freeman, né? Na hora que eu li, eu fiquei muito em dúvida entre o Devonta Freeman e o Ziggy Ansah, o defensive end dos Lions. Mas eu escolhi o Devonta Freeman porque os números dele, comparado ao ano passado para esse ano, são impressionantes mesmo. O ano passado ele teve só 65 tentativas para corrida, não começou nenhum jogo titular, foi a temporada de calor dele, para 250 jardas e um touchdown. E esse ano ele já está, nos 8 primeiros jogos, ele já está com 152 tentativas de corrida, 709 jardas e 9 touchdowns. Então é uma evolução impressionante. E um pouco do Ziggy Ansah, que eu separei, a terceira temporada dele, se você comparar com o ano passado, ele está com a temporada toda, né? Os 16 jogos do ano passado, ele teve 7 sacks e meio. Esse ano ele já está com 7 sacks e 3 fumbles forçados. E no ano passado todo ele já teve só 3 fumbles forçados. O Ziggy Ansah, que muita gente compara com o Jason Pierre-Paul, né? Quando ele entrou na NFL, ele era um jogador que só tinha jogado 1 ano de futebol americano, né? Se eu não me engano, ele não é americano ou ele é descendente de nigeriano, alguma coisa do tipo. Ganês, né? Eu lembrava que ele tinha conhecido futebol americano assim muito tarde e é um jogador que tem uma habilidade atlética excepcional e realmente também é um bom nome, como o Devonta Freeman. Fred, você acha que é o Josh Norman, né? O Josh Norman, ele estava muito esquecido nesses 3 anos que ele já estava na liga. Esse ano que ele simplesmente está com certeza o melhor cornerback da liga, né? Em 3 anos ele teve só 3 interceptações. O Marcos já citou os números dele, eu não vou repetir aqui para não ficar muito cansativo, mas quando você fazia uma lista dos melhores cornerbacks antes da temporada começar, ele não estava nem no top 20, ninguém lembrava dele. E ele está fazendo um ano espetacular, né? Para quem viu o Monday Night contra os Colts, ele marcou o T.Y. Hilton, assim, anulou completamente, foi uma partida excepcional. Acho que o T.Y. Hilton, se eu não me engano, teve uma recepção só quando o Josh Norman estava marcando ele, passes desviados, ele tá sensacional. Teve uma jogada no final do jogo que ele saltou, parecia um goleiro fazendo uma ponte, foi espetacular, né? E foi só mesmo, foi só mais uma das coisas que ele tá mostrando. Só vai ganhar um contrataço ao fim dessa temporada, porque ele tá jogando demais mesmo. É o jogador que mais me impressionou e que mais se desenvolveu de um ano para outro. Ele realmente merece mesmo esse contrato. Zé, você acompanhou meu palpite, falou do Derek Carr, então fala rapidamente do Derek Carr e também já queria que você falasse aí das escolhas do Fred e do Marco. Então, o Derek Carr, pra mim, ele é um cara que eu não esperava que ele fosse fazer tudo isso nessa temporada. Esses últimos 2 jogos dele foram espetaculares. Ele estava indo muito bem na temporada e ontem ele teve o grande teste dele. Porque ele já tinha enfrentado uma defesa excelente, que é a defesa dos Broncos. Só que foi a pior partida da linha ofensiva dele, foi quando ele foi sacado 4 vezes, porque o pass rush dos Broncos era muito bom, mas esse jogo contra os Jets, eu acho que era um teste muito grande para ele, e ele simplesmente respondeu lançando 4 touchdowns. Ele é um cara que tá mostrando ali, um cara que sabe assumir responsabilidade, que sabe jogar muito bem com a bola, sabe ser decisivo, e ele é um cara que você não via ele, esperava que ele fosse ir tão bem esse ano pelo que a gente viu ano passado. Você esperava que o Teddy Bridgewater fosse o cara que fosse o grande QB daquela geração, mas você vê ele evoluindo muito bem. E você vê também o Blake Bortles, que é um nome que eu fiquei na dúvida entre os dois, porque o Blake Bortles, o salto dele é muito... Os números do Derek Carr são impressionantes, mas ano passado ele já teve alguns números razoáveis. Mas o salto do Blake Bortles também é um salto assim muito brusco que você não esperava. É verdade. E agora falando um pouquinho dos outros nomes, o Devonta Freeman eu já falei anteriormente, eu acho que não vou entrar novamente. O Josh Norman eu acho justíssimo também, acho que Derek Carr ou Josh Norman são nomes que poderiam ganhar esse prêmio fictício, né, que não existe. Mas eu queria a opinião do Fred e depois do Marco sobre o Derek Carr também. O Derek Carr, ano passado, ele não teve números bons, mas ele já mostrou muito desenvoltura, um quarterback muito promissor. E esse ano, com comissão técnica nova, com outras peças agora, que ele tem gente para lançar e proteção, ele está fazendo um começo de ano assim, muito bom mesmo, deixando o Oakland Raiders, que é um time que está sempre bem posicionado no draft, porque faz muitas campanhas ruins ao longo desses últimos anos,
E esse ano a esperança tem, né? Porque os Raiders estão com chance sim de ir para os playoffs. Fazia muito tempo que eles não tinham uma campanha positiva. E tá virando um adversário que as outras equipes vão respeitar demais, né? Porque é um time em plena ascensão. E o Derek Carr é parte disso. Um grande jogador e possivelmente vai se tornar um dos grandes quarterbacks da liga se continuar nessa pegada. Eu concordo que o Derek Carr também podia estar nessa briga. Mas, assim como o DeMarco Murray foi ano passado o Offensive Player of the Year, eu acho que os números dele foram muito camuflados pela linha ofensiva de Dallas. E eu acho que é isso que acontece um pouco com o Derek Carr. Porque se você olhar, no ano passado, ele teve, nos 16 jogos, ele teve tomou 24 sacks. E esse ano, nos 7 primeiros, ele tomou 8 sacks. Então a diferença é absurda. Mas sem tirar o mérito dele, porque, por exemplo, no jogo contra Baltimore ele foi essencial ali para vencer. No finalzinho quase ele ganha do Chicago também, e eu acho que seria justo se o Carr ganhasse também. Então, mas você tem que levar em conta que o Carr ano passado, nos 8 primeiros jogos, ele também tinha tomado esses mesmos 8 sacks e os números deles não eram tão bons assim. Não, sim, pois é, eu acho que ele melhorou muito do ano passado, ele tinha muito talento, ele mostrava que ele tinha muito talento, e esse ano ele tá confirmando o talento que ele tem, mas eu acho que essa linha ofensiva tá um pouco tá camuflando os números dele. Bem, agora vamos avançar pro próximo prêmio, clima esquentando um pouquinho aí no podcast, mas tudo bem, assim que é legal. Vamos falar agora do time que é a decepção da temporada até agora. Eu acho que como esse prêmio entre aspas, é uma unanimidade, eu vou deixar o torcedor do Colts falar sobre a situação do time. Zé, quem que é a maior decepção na temporada? Indianapolis Colts. Por quê? Os Colts, porque é uma equipe que quando você via as contratações chegando na off-season, você pensava: o que vai ser esse ataque? O que vai ser esse ataque na mão do Andrew Luck? Eu acho que todo mundo ficou cego, esqueceu da linha ofensiva dos Colts que todo mundo criticava há anos. E aí de repente você entra nessa temporada, você vê o Andrew Luck mal. Você olha aquela primeira derrota pro Buffalo Bills. Tudo bem, é os Bills lá, não é um jogo fácil, você não pode esperar que fosse vencer, até porque muita gente considerava os Bills uma equipe que provavelmente, quase que certamente, iria para os playoffs. Aí você vê essa equipe indo mal a temporada inteira, é uma das grandes decepções por isso, porque você esperava tanto desse ataque, você criou tanta expectativa que agora você se decepciona demais com isso. Bom, quando o Panther e o Kicker são os melhores jogadores da equipe, alguma coisa tá errada, né? E o quarterback reserva de 40 anos também, né? Ganhou mais jogos que o titular, né? Quando um time também só ganha jogos dentro da divisão, não consegue ganhar nenhum jogo fora dela, tem uma coisa muito errada. E o pior de tudo, essa comissão técnica dos Colts está há 3 temporadas. Já teve aquela temporada que o Pagano teve doente e não pôde ficar o tempo inteiro. Agora são 3 anos, eles não conseguem arrumar o time. As escolhas no draft do Colts, principalmente a primeira rodada, acho que ninguém consegue explicar até hoje por que eles escolheram um wide receiver e não reforçaram outros setores, linha ofensiva, defesa. E o Andrew Luck não está jogando bem. Eu tenho que fazer uma meia-culpa aqui porque eu falei que ele seria o MVP da temporada e os Colts chegariam no Super Bowl, mas doce ilusão. Está muito longe disso. É um time que não consegue ganhar. Temos que terminar a campanha 6-10 e ir para os playoffs, que vai só ganhar, possivelmente só ganha os jogos dentro da divisão e mais nada. É um time que está decepcionando demais, a comissão técnica, manager, todo mundo assim, devendo muito. E é a grande decepção, acho que é quase uma unanimidade que os Colts estão muito mal esse ano. Os Colts tá surpreendendo negativamente, porque antes da temporada começar todo mundo falava que o time ia ser muito bom, a tabela ia ajudar um pouco. Mas eu acho que você tira um lado bom, se tem algum lado bom nesse ano dos Colts, eu acho que a defesa tá, apesar de não ter nomes muito bons, tá fazendo um bom trabalho sim, que é o oposto que todo mundo pensava. Todo mundo achava que o ataque ia muito bem, mas eu também penso que tem alguma coisa errada com o Andrew Luck. Não é possível você ver, se você comparar o ano passado dele
com esse ano ele tá machucado, igual tem especulação aí, ou alguma outra coisa errada, porque o Pagano também não tá... Ontem, na transmissão que eu tava ouvindo, os comentaristas estavam falando sobre o Chuck Pagano, que você não pode demitir o Chuck Pagano quando ele tá em primeiro da AFC South. Eu discordo também, porque a AFC South é a pior divisão da NFL e o Colts tá 3-5. É uma campanha muito ruim pro time que tem. Eu acho que eles ficam é uma dúvida pertinente. O Chuck Pagano está em primeiro, então você arrisca manter o Chuck Pagano e ir para os playoffs de qualquer forma, do jeito que tá, ou arrisca uma mudança que pode ser que o time piore ainda mais, mas seja melhor para o futuro, ou talvez dê um gás aí no estilo Miami Dolphins. Eu acho que o principal problema do Indianapolis Colts é o Andrew Luck. Acho que a gente tem que, ao longo desses 3 anos dele de carreira, a gente deu muitas desculpas pra ele que acho que não tá colando mais. Eu acho que ele tá jogando mal. E tem outros problemas. Ele não tá 100%, né? Ele teve lesão no ombro. E parece que agora ele tá com fraturas na costela, né? E até pode dar problema pros Colts, porque eles não divulgaram essa lesão. E eu acho que tá pegando um pouco... A gente já falou muito da comissão técnica dos Colts, que pra mim é fraquíssimo. O Chuck Pagano, pra mim... acho que tá fazendo hora extra como head coach do Indianapolis Colts. E o Pep Hamilton, para mim, é um dos piores coordenadores ofensivos da NFL. E eu acho que o esquema do Indianapolis Colts não tá ajudando muito o Andrew Luck. Mas é claro que ele tem muita culpa, porque além ele tá jogando muito mal, porque ele está jogando mal mesmo, tá em uma fase, isso acontece com qualquer atleta. E tá machucado, né, Fred? Os Colts, sobre a comissão técnica, eu acho que, inclusive, se perder... É muito feio agora para os Broncos nesse domingo, em casa, eu duvido muito que eles vão ficar. Eu acho que é a última hora de poder demitir o Chuck Pagano e quem mais estiver não rendendo, né? Porque depois de pegar os Broncos em casa, se perder, vai entrar numa bye week, eu acho que é a hora ideal, assim, para fazer essas mudanças, porque eu acho que já não tem mais condições de trabalho e de melhora, porque essa comissão técnica dos Colts é muito fraca mesmo. Se a hora de demitir que os donos normalmente gostam é justamente antes da semana de bye. Então acho que o Chuck Pagano tá jogando aí contra os Broncos pelo emprego dele. E também acho que os problemas extra-campo estão atrapalhando a equipe também. Que a gente vê o Ryan Grigson, ele discute, bate boca no vestiário com o dono. Ele claramente não se dá bem com o Chuck Pagano. Ele tem escolhas equivocadas na montagem do elenco. Então acho que tudo tá errado em Indianapolis no momento. Claro que o Andrew Luck tem muita culpa, mas você botar a culpa no quarterback que tá jogando machucado. E você tem que falar também do que tá tudo que envolve ele fora de campo. Bem, agora a gente vai passar pra... A gente já passou pelo time decepção, falou pros jogadores que mais evoluíram e falar do time surpresa da temporada, né? Porque a gente tá falando das coisas negativas, temos que falar das coisas positivas também. Eu vou passar rapidamente aí pelo palpite de cada um e pedir pra cada um defender, pra gente também não ficar muito tempo e não estender muito o podcast. O meu palpite foi o Cincinnati Bengals, porque acho que as pessoas esperavam que o Cincinnati Bengals fosse um time bom, tem um elenco bom, mas não esperavam que ia ser tão bom. O time aí que tá invicto na temporada até agora, e o Andy Dalton parece outro quarterback, que mesmo em momentos difíceis ele reage. Então pra mim, o Cincinnati Bengals é um dos melhores times da AFC, é um candidato a Super Bowl sério, e pra mim é a grande surpresa da temporada até agora. Marco, qual que é o seu palpite? O Oakland Raiders. Assim, eu acho que ele tá muito bem ali na AFC West, um time muito jovem, que tá surpreendendo todo mundo. A linha ofensiva, como eu disse, não estava muito bem ano passado, e esse ano já é completamente a oposta, né? Tá fazendo um ótimo trabalho. Derek Carr evoluindo, como alguns de vocês aí colocaram como o Most Improved Player. Escolhas de draft também, a Mari Cooper esse ano, Kelly Mack ano passado, os principais, né? Fora os secundários, que finalmente a diretoria do Oakland, que tem essa fama de não fazer bons drafts, tá fazendo um bom trabalho também. E o técnico dos Colts também, como é que é o nome dele? Jack Del Rio, exatamente. Ele tá fazendo um trabalho excelente, assim. Você vê ele mesclando
mesmo até na hora de montar a equipe, pegando o Michael Crabtree no Free Agency, você vê no caso da defesa, o Charles Woodson contrastando ali com o Aldon Smith, com o Malcolm Smith, com o Kelly Mack, com os jogadores mais novos. Então, eu acho que o Oakland Raiders está surpreendendo sim com uma campanha de 4-3. Eu vou acompanhar o Marco também. Eu escolhi o Oakland Raiders como time surpresa, porque eu não esperava mesmo que eles estivessem tão bem, inclusive com uma campanha positiva agora e sonhando alto em chegar nos playoffs, né? Quando a temporada iniciou, eu achei que seria mais uma vez aquela temporada de saco de pancadas dos Raiders, né? Porque é uma divisão que tem times muito bons, os Broncos invictos até agora. E os Chargers e os Chiefs, para mim, tinham mais times, na verdade, que o Raiders. E tá fazendo uma campanha muito boa. Acho que a única... Eles têm chance, sim, de chegar aos playoffs, né? Tem uma tabela, não é das mais fáceis, mas pelo que o time vem apresentando, tem chance, sim. Podem chegar aos playoffs. E uma grande surpresa, porque é um time, talvez seja o pior dessa década, né? Eternamente saco de pancadas nesses últimos anos, né? Fazendo escolhas do draft sempre bem posicionado, mas o time não conseguia evoluir. E esse ano parece que a mudança de comissão técnica está fazendo um efeito muito, muito rápido já e surpreendendo a todos. Então, olho nesses Raiders. Então, eu vou ficar com o time que perdeu pro Oakland Raiders no domingo, que é o New York Jets, porque eles perderam esse jogo, mas eles estão com 4 vitórias e 2 derrotas, e é uma equipe que a gente não falava no começo da temporada. Você pensava no Buffalo Bills podendo chegar nos playoffs, no Miami Dolphins podendo chegar nos playoffs, se eu não me engano, esses dois times estiveram nas nossas listas de playoffs lá no começo da temporada, mas ninguém falava no New York Jets, que a partir do momento em que ele entra, ele começa a jogar muito bem a temporada. Você não esperava que fosse aparecer assim o Ryan Fitzpatrick jogando bem, agora ele provavelmente vai ficar fora muito tempo. Você não esperava que o Chris Ivory fosse correr tão bem. Então é uma equipe que vem surpreendendo, talvez não mantenha esse gás, mas é uma equipe que, se for para os playoffs, vai ser uma belíssima e agradável surpresa. Vamos passar agora para a segunda parte aí do programa, que é falar de playoffs, né? Acho que todo mundo quer ouvir se seu time vai para os playoffs, se seu time não vai para os playoffs. Eu acho que por mais que a gente, às vezes, a gente pensa assim, de repente é melhor desistir dos playoffs e se posicionar bem no draft, mas ninguém quer ver seu time indo mal na temporada. Eu vou passar rapidamente pelo cenário dos playoffs atual, né, para situar o nosso ouvinte, que acho que a gente está começando a ouvir um pouco mais de cenário de playoffs, mas no começo da temporada a gente não escuta tanto. Então, só para todo mundo ter aí uma noção de como é que está depois da semana 8, na AFC o Denver Broncos está com a melhor campanha, né? Ele vence nos critérios de desempate o New England Patriots, que tem a segunda melhor campanha. Os dois folgariam na primeira rodada. E na terceira colocação, né, o Cincinnati Bengals também empatado, também cai nos critérios de desempate. Se procura, né, no site da NFL, tem os critérios de desempate. Aqui eu não vou ficar falando muitos números aqui, que acho que não é tão interessante. E o Indianapolis Colts tem a quarta campanha, né? Na verdade não é a quarta campanha, mas é o vencedor da quarta divisão, né? É o vencedor de divisão com a pior campanha, então ele é o seed 4. E no Wild Card se enfrentariam o Cincinnati Bengals, número 3, enfrentaria o New York Jets, número 6. E o Indianapolis Colts, número 4, enfrentaria o Oakland Raiders, número 5. Esse é o cenário da AFC. Então, o que a gente propôs aqui na nossa pauta é justamente quais times que a gente acha que vão entrar, dos que não estão atualmente, e que time que a gente acha que vai ficar, que ele vai sair dos que estão atualmente. E a gente teve um pouco aí de... Eu, o Marco e o Fred tivemos aí a mesma opinião, e o Zé discordou da gente. Eu, o Marco e o Fred achamos que o Oakland Raiders vai sair dessa zona de classificação. E achamos que o Pittsburgh Steelers vai entrar no lugar deles. E o Zé não. O Zé acha que todos que estão atualmente vão ser os classificados mesmo. Eu vou começar esse debate e vou querer ouvir a opinião do Zé logo em seguida. Eu acho que o Oakland Raiders ele está acima, está adiantado aí na evolução. Porque você vê um time que escolheu no top 5 no ano passado e já está brigando por playoffs esse ano. Assim, acontece, mas eu acho que está superando as expectativas. Eu acho que mais pra frente vai pesar um pouquinho a falta de
de experiência ali do ataque. Não só o Derek Carr, né? Tem o Amari Cooper, que apesar de ser jovem, é um cara aí que parece ser muito maduro, mas pesa um pouco na hora do vamos ver. O Latavius Murray também é jovem. Do lado da defesa tem o Khalil Mack e o Aldon Smith também, bem jovens. Tem o Charles Woodson de experiente, mas eu acho que na hora do vamos ver, o time que está um ano só com o mesmo head coach, com o quarterback segundo ano, com o principal recebedor com o primeiro ano ainda, e eu acho que o Pittsburgh Steelers é um time muito mais experiente, e mesmo sem o Le'Veon Bell, eu acho que é um time que na hora da decisão ali vai conseguir ganhar aqueles jogos difíceis, vai conseguir ganhar aqueles jogos duros, e por isso que eu acho que o Oakland Raiders, eu acho que não vai ser um fracasso se o Oakland Raiders terminar 8-8. Vai ser um sucesso, porque vai ser uma evolução bem grande, mas eu acho que o Oakland Raiders na hora do vamos ver não vai conseguir, o Pittsburgh Steelers, a experiência vai contar muito. Então, eu acho que as duas equipes, se você for pegar todos os jogos na tabela até o final, elas ficam 9-6, mas deixa eu explicar. Tirando o jogo que vem domingo agora, que é entre Oakland Raiders e Pittsburgh Steelers, no Heinz Field. E eu acho que o momento do Oakland Raiders é melhor para esse jogo, e eu acho que eles vão conseguir vencer esse jogo e conseguir abrir uma diferença e deixar os Steelers com uma campanha 9-7 na temporada, enquanto eles ficam com uma campanha 10-6. Eu acho que esse jogo vai ser o jogo que pesa. Se os Steelers ganharem, eles provavelmente vão para os playoffs. Esse jogo de domingo é o jogo decisivo. Olha, começa a pesar muito aquela derrota para o Chicago Bears, né, Marco? E também eu acho que uma coisa que vai pesar muito aí, como o Gabriel disse, é a experiência dos jogadores do Steelers em playoffs, né? O Big Ben aí já foi campeão do Super Bowl 2 vezes. Tem vários jogadores, tá mesclando bem ali, o Antônio Brown, um jogador novo, mas sensacional. E o que me preocupa um pouco dos Steelers é a saúde do Big Ben, porque a gente viu nesse jogo contra os Bengals que ele estava debilitado assim, nos 3 últimos quartos, e eu acho que isso que pode pesar um pouco. Talvez o Le'Veon Bell também, que é uma perda muito grande. E eu acho que o Oakland Raiders não vai classificar, porque exatamente por causa da falta de experiência em playoffs, mesmo com jogadores mais experientes, tipo o Charles Woodson, o Michael Crabtree e outros, eu acho que vai pesar um pouco essa falta de experiência, sim. Eu concordo com vocês. Acho que os Raiders estão, apesar de eles estarem muito bem e no momento não estão na zona de classificação dos playoffs, eu acho que eles não vão chegar lá por esse mesmo fator mesmo, a falta de experiência, e tem times mais estruturados dentro da AFC que eu acho que no momento estão na frente dos Raiders. Não agora, mas lá na frente eu acho que vai pesar demais essa falta de experiência, e esses times são mais arrumados. Eu cito o Jets e os Steelers, eu acho que são os concorrentes diretos dos Raiders, e são os times são times melhores que os Raiders no momento. Então, eu acredito que os Raiders eles vão conseguir isso porque a equipe está muito arrumada por enquanto, e eles têm conseguido galgar as vitórias muito bem nesse momento. E pode ser que isso pese lá na frente, mas é importante se acumular vitórias agora. Por exemplo, aquela derrota que eles tiveram contra os Bears é uma derrota que reforça o ponto que vocês falam, mas eu acredito que a equipe consegue ganhar jogos o suficiente para conseguir para os playoffs, e é o que eu vou falar, e eu vou reforçar bastante esse ponto. Eu acho que essa vaga vai ser decidida no domingo, no jogo entre as duas equipes. Realmente vai ser um jogão, bem ansioso para ver esse jogo. Tô gostando muito de ver o Derek Carr em campo, então acho que você que tem a oportunidade de assistir, assim, se tem o Game Pass, se você assiste pela internet, dá uma oportunidade para ver o ataque do Oakland Raiders, porque realmente é muito legal de se assistir. Acho que o pessoal brinca muito com a situação do Oakland Raiders, mas é um time histórico aí da AFL, teve um dos donos aí mais emblemáticos aí na história da NFL, que me fugiu o nome agora, não acredito que eu estou esquecendo o nome dele, mas é uma franquia histórica que é bem legal aí, a gente tá vendo ela de volta ao topo. Vamos passar agora pra NFC. Se alguém lembrar o dono do Oakland Raiders, por favor me ajuda, hein?
foi uma falha mental agora. A gente vai passar aqui o cenário atual dos playoffs da NFC. O Carolina Panthers tem a melhor campanha, 7-0. Ele é o seed número 1. O Packers é o seed número 2 com 6-1. O seed número 3 é o Arizona Cardinals. E o seed número 4 é o New York Giants. E o seed que enfrentaria o Atlanta Falcons, que atualmente é o seed número 5. E o Arizona Cardinals enfrentaria o Minnesota Vikings no Wild Card, que é o seed número 6. Você estava querendo falar sobre o Al Davis? Al Davis, pô. Não sei como é que eu esqueci esse nome. Obrigado, Marco. Tava me irritando aqui. Eu tô falando e tentando lembrar ao mesmo tempo aqui. Tava complicado. Enfim, voltando aí ao assunto. NFC. A gente fez o mesmo exercício. Qual o time que a gente acha que estaria classificado que está classificado no momento, mas não vai estar no final da temporada. Aí a gente já teve um pouquinho mais de discordância. Eu acho que o Minnesota Vikings vai cair desse grupo, e mais pra frente eu vou explicar porquê. O Fred e o Zé escolheram o Atlanta Falcons. Fred, por que o Atlanta Falcons? Olha, esse time do Atlanta Falcons, ele está sendo muito beneficiado por essa tabela fácil. E esse que é o problema. Essas 2 últimas derrotas eu não esperava o que o Atlanta Falcons conseguisse. Eu já estava até especulando os Falcons ficar ou em primeiro ou em segundo na NFC para ganhar a vantagem de mando de campo, porque a tabela é muito tranquila dos Falcons. E o time vem jogando muito bem, né? Nos últimos anos foi meio conturbados, mas esse ano o time mudou da água para o vinho. Eu acho que eles não vão estar lá porque eles ainda não foram devidamente testados, né? Eles ainda não pegaram os Panthers, né? Que eu acho que é o grande desafio deles na tabela. Eles vão pegar ainda, que pode dificultar, os Vikings, que eu acho que é até um confronto direto, né? Pelo Wild Card. Mas eu acho que o time dos Falcons agora vai dar uma caída. Eu acho que eles não vão estar nos playoffs dessa temporada. Eu acho que também o Atlanta Falcons não vai para a pós-temporada porque a equipe tem uma tabela absurdamente fácil, provavelmente a mais fácil da NFL para uma equipe que tem um quarterback de confiança como é o Matt Ryan. E além disso, é uma equipe que há 3 semanas atrás eu simulei toda a tabela da NFL já pensando no futuro como seriam os playoffs num cenário hipotético. E o Atlanta Falcons, nessa minha simulação, ele tinha uma temporada 15-1. Ele já teve 2 derrotas. É uma equipe que você está decepcionando contra adversários fracos. Aquela derrota para o Saints é justificável, mas você perder em casa para o Tampa Bay Buccaneers é uma derrota assim que, se você está pensando em ir para os playoffs, você não pode perder um jogo desses. E agora vai enfrentar o Saints de novo, um Saints que está se recuperando, vai enfrentar o Carolina Panthers 2 vezes, se eu não me engano, e vai enfrentar alguns adversários que são embaçados e podem complicar a vida dessa equipe lá na frente. É verdade. Marco, você da NFC, você acha que vai tudo permanecer como está, né? Você acha que nem o Atlanta Falcons, nem o Minnesota Vikings vão deixar de ir para os playoffs e do jeito que tá, vai começar. Antes de passar a bola para você, acho que eu já vou passar para a segunda etapa, quais times que não estaria classificado agora, mas que vai se classificar no final da temporada. E teve um pouco, nesse lado teve uma unanimidade entre mim, o Fred e o Zé, que a gente acha que o Seattle Seahawks vai se recuperar. Marco, por que você acha que o Seattle Seahawks não vai se recuperar? É isso que eu ia argumentar um pouco aqui. Eu acho que não vai acontecer. Pode até se recuperar, mas eu acho que não vai passar o Vikings nem os Falcons, porque a tabela dos Falcons é muito fácil, é a mais fácil da NFL. E os Falcons estão numa levada muito boa aí, o Ted Bridgewater, se você ver, igual eu disse aí no último podcast, ele não tem números espetaculares, mas ele está conseguindo mesclar muito bem ali as corridas com Adrian Peterson. E a tabela de Minnesota, assim, não é tão fácil igual a dos Falcons, mas também não é difícil. Você tem um jogo contra Green Bay no Lambeau Field, você tem um jogo contra o Seattle em Minnesota. Mas eu acho que eles vão conseguir sim levar o jogo. E o Seattle tem time para fazer isso, mas a linha ofensiva atrapalha demais. Bem, vocês falaram muito do calendário fácil do Atlanta Falcons e é justamente por causa disso que eu acho que o Atlanta Falcons
vai se classificar. O único jogo complicado do Atlanta Falcons, o Zé tá vendo aí o calendário porque eu não tenho ele em mãos, mas o calendário do Vikings é difícil e eu acho que o Vikings não está jogando bem. Eu acho que é um time encardido, né? Mas eu acho que na hora do vamos ver, quando pegar um time forte, vai ter muita dificuldade. O Teddy Bridgewater está jogando mal. Ele até teve um bom jogo na última rodada, mas eu acho que ele não está nem de longe o que a gente achava que ele ia ser nessa temporada. O Adrian Peterson aí tá alternando, de vez em quando tem um jogo ruim. Mas então eu acho justamente por causa disso. Eu acho que o Minnesota Vikings vai pegar um calendário difícil. Joga numa divisão aí que tem o Green Bay Packers. E se não me engano não jogou com o Green Bay Packers ainda na temporada. Então é por isso que eu acho que o Minnesota Vikings vai acabar saindo. E eu acho que o Seattle Seahawks, ele, por mais que tenha alguns problemas no ataque, eu acho que vai começar aquela mesma reviravolta do ano passado. O ataque, não tem como não melhorar esse ataque, que tem boas peças. E é por isso que eu acho que o Atlanta Falcons vai para os playoffs, mas vai levar uma sapatada de quem seja que enfrente no Wild Card. Provavelmente vai ser contra o time da NFC East. Ou vai ser também, pode ser contra pode ser até o próprio... O time da NFC Norte, talvez, né? Nunca se sabe, né? Deixa eu só abrir aqui novamente. Eles estariam enfrentando o Arizona Cardinals agora. Então, não tem chances... Na minha opinião, não tem chance do Minnesota Vikings conseguir vencer. Até fazer um jogo minimamente competitivo contra o Arizona Cardinals, que pra mim é um dos melhores times da NFL. Por isso que eu acho que o Minnesota Vikings é o time que vai acabar dando lugar pro Seattle Seahawks. Bom, eu discordo um pouco do Gabriel. Eu ainda estou esperando mais ainda, com certeza, do Minnesota Vikings. Eu acho que eles vão chegar assim nos playoffs. Ainda não mostrou tudo, mas eu acho que ainda está acertando ainda algumas coisas. O Adrian Peterson está subindo muito o nível. E isso é muito importante. E os Seahawks são o bicampeão da NFC. E mesmo muito não jogando tudo que podem nesse início de temporada, eu acho que eles vão estar assim nos playoffs, né? É um time forte, é um time que já foi campeão, já sabe mais ou menos o caminho das pedras. E o que vai ditar isso vão ser os dois jogos contra os Cardinals, né? Vão ser jogos muito disputados e que vai mostrar se eles vão ou não para os playoffs. Então, eu baixei aqui tanto a tabela do Atlanta Falcons quanto do Minnesota Vikings. Olhando aqui a tabela do Atlanta Falcons, semana que vem eles jogam contra os 49ers, que é um jogo que provavelmente eles vão ganhar. Assim como era o jogo contra o Tampa Bay Buccaneers em casa. Tudo bem, vamos falar, o 49ers, o Colin Kaepernick vai estar no banco, mas você não pode falar isso porque a vitória contra o Tampa Bay Buccaneers já era cogitada como praticamente certa. A equipe ainda enfrenta o Colts e os Vikings, que se não estão tão bem podem surpreender. Enfrenta o Panthers 2 vezes, enfrenta o Jacksonville Jaguars lá, que se você for parar para pensar que essa equipe acabou de perder para o Tampa Bay Buccaneers em casa, não é surpresa perder para o Jacksonville Jaguars em Jacksonville. E o Minnesota Vikings, esse realmente tem uma tabela bastante complicada, porque de todas as equipes que ele enfrenta, a única que não tem recorde positivo é o Chicago Bears. Mas mesmo assim, é uma equipe que tem demonstrado um bom jogo, apesar do Teddy Bridgewater não tá tão bem, tem o Adrian Peterson, é uma equipe que eu acredito que vai conseguir dar o seu jeito, vai conseguir jogar muito bem e chegar às suas 10 vitórias. Eu só queria falar um pouco que eu disse que a tabela dos Vikings é fácil e eu olhei de novo aqui, não é fácil não, é muito difícil mesmo. Foi fácil na primeira metade, né? Mas agora a segunda metade fica bem encardida. Eu vou passar agora para o último debate aí nosso, que é o Super Bowl, né? Então todo mundo fica esperando o Super Bowl. O Super Bowl é um feriado praticamente nos Estados Unidos e para mim já é um feriado aqui no Brasil também. É um dia muito especial aí que eu aguardo bastante. Eu só vou pedir autorização do Zé e do Fred, que eu tô aqui com os nossos palpites iniciais aí antes da temporada. Posso passar por esses palpites? Faz esse favor pra Lógico. gente. Então, só lembrando aos ouvintes, né, que vocês também erraram os palpites no começo da temporada, então não vem pegar no nosso pé depois, não. Eu vou passar primeiro pelos meus, na NFC. Eu achei que o Seattle Seahawks ia ser o seed número 1, o Green Bay Packers número 2, a Philadelphia Eagles número 3, número 4, New Orleans Saints, está vivo ainda o New Orleans Saints, né? Número 5, Detroit Lions, número 6, Minnesota Vikings. Então, alguns 4 palpites aí bem questionáveis. O Fred colocou Green Bay Packers número 1, Dallas Cowboys número 2,
Seattle Seahawks número 3, Carolina Panthers número 4, até que fui o único de nós que apostou nos Panthers, Philadelphia Eagles número 5 e St. Louis Rams número 6. O Zé, ele apostou no Seattle Seahawks número 1, Green Bay Packers número 2, Philadelphia Eagles número 3, Atlanta Falcons número 4, número 5 Arizona Cardinals, é o único que previu aí que o Arizona Cardinals ia ter uma boa temporada, e o Minnesota Vikings número 6. Agora passando para a AFC, tivemos aqui quase uma unanimidade. Eu e o Fred botamos o Indianapolis Colts em primeiro, então lamentável. Não tinha como prever que o Indianapolis Colts ia ter uma temporada tão ruim, é inacreditável. Número 2 eu coloquei o New England Patriots, o Fred também colocou o New England Patriots. O Denver Broncos número 3, nós dois também colocamos o Denver Broncos número 3. Número 4 eu botei os Steelers, número 5 eu botei os Dolphins, número 6 o Baltimore Ravens. O Fred número 4 botou o Baltimore Ravens, número 5 o Pittsburgh Steelers, número 6 o San Diego Chargers, San Diego Superchargers. O Zé acertou pelo menos alguém acertou alguma coisa nesse podcast, botou o New England Patriots, o Pittsburgh Steelers número 2, Indianapolis Colts número 3, Kansas City Chiefs em número 4, né? Buffalo Bills número 5, Baltimore Ravens número 6. Palpites complicados aí a gente olhando depois de tanto tempo, né? É muito engraçado a gente fazer esse exercício de relembrar o que a gente já falou, né? Mas tem muitos absurdos, né? Vou citar só os Chargers, né? Uma campanha ridícula, né? Não sei como é que eu sonhei que eles podiam estar no wildcard, né? Os Ravens também, outra decepção total, muito mal o time. Do caso dos Cowboys, eu ainda tenho a desculpa que pelas lesões eles estão mal, né? Mas eu tenho certeza que se estivesse com o Tony Romo, eu acho que eles estariam muito bem, assim, disputando cabeça a cabeça com os Panthers e com os Packers para quem seria o número 1 na NFC, porque a divisão está muito embolada e muito fraca, nivelada por baixo mesmo. E de resto, assim, até que não foi tão mal, mas o principal mesmo é Colts em primeiro, que não tem como, né? Lamentável essa minha escolha do Gabriel. Até que os palpites são bem equilibrados, acho que em geral a gente teve mais ou menos aí o mesmo índice de aproveitamento. Bem, agora a gente vai refazer nossos palpites para o Super Bowl, só lembrar rapidamente qual foram nossos palpites. Marco, qual foi o seu palpite mesmo, porque eu não tenho anotado aqui? Agora eu coloquei Broncos e Packers. Broncos e Packers. Não, mas o inicial. Não, o inicial eu não cheguei a fazer o podcast com vocês, não. Mas qual que era o seu palpite antes da temporada? Acho que era Patriots e eu não lembro o outro. Talvez Eagles. Bem, o meu palpite era Seattle Seahawks e Indianapolis Colts. O do Fred era Green Bay Packers e Indianapolis Colts. E do Zé, Green Bay Packers e Pittsburgh Steelers. Acho que o único palpite aí que tem alguma chance ainda de acertar. Zé, seu palpite para Super Bowl qual que é? Atualmente, Carolina Panthers e Cincinnati Bengals, duas surpresas. Marco, você falou, né? Denver Broncos e Green Bay Packers. Fred, qual é o seu palpite? É um Super Bowl de velhos conhecidos, né? Pra mim, no momento, Patriots e Panthers vão fazer o Super Bowl dessa temporada. Acho que foi o único que todos nós demos palpites diferentes. E eu acho que vai ser New England Patriots e Arizona Cardinals. Olhando para o palpite do Fred, do Zé e do Marco, eu acho que a minha preocupação primeiro do Zé e do Marco é porque eu não vejo nenhum time passando pelo New England Patriots. Acho que o Cincinnati Bengals é um time completo, um dos melhores times da NFL, mas é difícil você pensar esse time passar pelo New England Patriots. O New England Patriots é tão experiente, um time tão acostumado a títulos, e o Cincinnati Bengals, por melhor que venha jogando, eu acho que é complicado qualquer time passar pelo New England Patriots. E o Denver Broncos, eu não levo muito a sério o Denver Broncos por causa do Peyton Manning, porque por mais que ele tenha jogado melhor aí no domingo, a gente sabe qual é a história do Peyton Manning, né? Ele vai piorando conforme vai ficando mais frio. Então, ainda mais em Denver, que é uma cidade bem fria, então a defesa é espetacular. Eu acho que se tem alguma defesa que possa parar o New England Patriots é a do Denver Broncos. Apesar de eu não ver como eles vão conseguir marcar o Rob Gronkowski. Mas eu não tenho confiança nenhuma nesse ataque, por mais que tenha melhorado. E agora vai ter o Vernon Davis, mas eu não tenho muita confiança no Denver Broncos. Marco, o que você achou dos outros palpites? Eu acho que o Zé vai numa aposta aí.
Eu acho difícil o Falcons dar Falcons e Bengals. Panthers e Bengals. Panthers e Bengals, ó, tô confundindo aqui. E o seu, Gabriel, é Patriots e... Arizona Cardinals. O seu eu acho que é o mais provável. E o do Fred é Panthers e... Patriots. Panthers e Patriots. Eu acho que o do Zé é o mais longe e o do Gabriel é o mais provável entre vocês três. Então, eu acredito que os Panthers eles vão conseguir essa vaga porque eles estão muito bem ali na NFC. A forma como eles estão indo, como eles estão jogando, eu acredito que eles vão conseguir, quem sabe, ali a primeira campanha da NFC. É o meu palpite para isso também. A gente não ficou pensando nisso, mas eu não vejo uma equipe que consiga mais vitórias que o Panthers nessa temporada. E é uma equipe que jogando em casa pode ser vai ser um fator decisivo para essa equipe ir longe. Pelo lado dos Bengals, é uma equipe que está muito bem encaixada e não está sofrendo com lesão. Eu acho que isso é um fator que é primordial. Se a equipe continuar mantendo os seus principais jogadores em campo, continuar jogando bem, conseguir ser incisiva, como ela vem sendo nos últimos jogos, e com o Andy Dalton sabendo segurar bem a bola, eu acho que a gente pode ver o Andy Dalton pela primeira vez ganhando nos playoffs e já conseguindo levar essa equipe ao Super Bowl, mesmo que eu acredite que a final da AFC vai ser um Bengals e Patriots lá em Foxborough, que é um jogo duríssimo, mas eu acho que os Bengals eles vão conseguir ganhar graças ao coletivo e principalmente porque é um jogo que vai ser frio e o Bengals tem 2 running backs que vão ser letais e é um jogo que, como é frio, você não sabe se o Tom Brady vai conseguir lançar tantas vezes a bola. Todos os palpites assim muito, muito bons da nossa equipe, mas eu acredito que os Patriots são o melhor time da NFL e o que pode pegar é os Broncos. Eu acho que os Broncos estão evoluindo, mostraram isso nesse último jogo, que podem vencer. E tem o fator casa, né? Os Broncos jogam em casa, tanto contra os Bengals e contra os Patriots. E isso vai ser o diferencial. Se os Broncos conseguirem a primeira seed, eu creio que eles largam na frente, mas acho que os Patriots têm mais time, são um time mais confiável mesmo, e por isso eu dei como palpite. Agora, do lado da NFC, os Panthers são o melhor time, né? Uma defesa espetacular, um quarterback clutch, um jogo terrestre eficiente, os Panthers têm muita chance sim, inclusive de ficar em primeiro, como eu postei os Panthers como em primeiro na NFC. E é um estádio difícil de jogar lá na Carolina do Norte, é um time muito bom e por isso eu acho que eles têm grande chance de chegar já no Super Bowl desse ano. Bem, agora vamos passar pelo palpite para campeão agora, né? Então só lembrando que lá no começo, meu palpite para campeão era o Seahawks, o do Zé era o Steelers e do Fred era o Green Bay Packers. E vou começar pelo Marco. Marco, quem você acha que ganha desse seu Super Bowl aí? Eu acho que vai ser o campeão da AFC. Ou Broncos ou Patriots. Se for o meu Super Bowl, vai ser Broncos. Zé, quem que ganha aí nesse seu Super Bowl? O Carolina Panthers, depois de 20 anos na NFL, conquista o seu primeiro Super Bowl. Fred? Pelo meu palpite, Panthers e Patriots, eu acho que os Patriots vão ser o campeão, bicampeonato. Bem, eu não estava preparado para dizer qual que é seu campeão. Acho que o Arizona Cardinals tem chance sim, vai fazer um jogo duro com o New England Patriots. Seria legal ver o Arizona Cardinals vencer depois daquela derrota no Super Bowl 43. Eu gosto muito do Bruce Arians e acho que é uma franquia bem legal, mas eu não vejo como o New England Patriots chegando no Super Bowl vai perder. Eu acho que o New England Patriots só perde se o New York Giants chegar no Super Bowl. Bem, esse foi o nosso podcast especial, foi um pouquinho mais longo que a gente costuma fazer. Você que está escutando a gente pela primeira vez, primeiramente obrigado por ter escutado, espero que tenha gostado. Normalmente nosso podcast fica um pouco mais ali na região de 40 minutos e tal, mas esse é um podcast especial, o balanço da temporada até agora, a temporada que vem sendo muito legal até agora. Toda a temporada é muito legal e não dá para acreditar que já está na metade. Eu já fico pensando ali naqueles meses de abril, maio, que é um sofrimento. Você assiste qualquer coisa, draft, assiste combine, assiste tudo porque você não aguenta mais ficar sem NFL. Zé, você quer falar mais alguma coisa antes da gente terminar? Falar pra quem ouviu o podcast, principalmente no Facebook, comentar pra gente saber como as pessoas estão, quais os palpites das pessoas, porque eu quero saber
o que o pessoal tá pensando. Fred, os últimos comentários. Não, acho que é isso mesmo. Agora é a hora que a temporada se afunila, né? Porque agora que nós vamos ver quem que é quem e muita expectativa agora para esse final que vai ser emocionante. Marco. É só eu pedir para o pessoal que está ouvindo seguir a gente no Twitter, @hojeNFL, e dar os palpites igual o Zé disse lá no Facebook, para depois a gente fazer essa brincadeira de novo e comparar quando for o Super Bowl. É verdade, vamos dar os seus palpites lá pra gente saber. Podem lá discordar dos nossos palpites, podem brincar com a gente pelos nossos palpites iniciais, não tem problema. Bem, meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo, com José Paulo Mendes, com Frederico Maritan e com Marco Túlio Baiman. Na sexta-feira a gente volta com um podcast aí com a prévia da rodada. E não esqueça de assinar a gente lá no iTunes, no Stitcher, você tem no SoundCloud, no YouTube. Opções não faltam, como o Marco falou, siga a gente no Twitter, @eugenefel. Me siga no Twitter também, @gmoreiramartins. Até a próxima edição. Até lá. Tchau.